Eu demorei um bom tempo para gravar esse vídeo aqui, justamente aguardando algumas informações se consolidarem, alguns depoimentos de pessoas que passaram de fato por isso e como elas superaram, para fazer aqui para vocês um guia definitivo sobre esse assunto. Então, se você está com parcelas em atrasos no seu consórcio, assiste esse vídeo até o final, que aqui eu vou detalhar qual a melhor maneira para você sair dessa situação do ponto de vista de economia, gastando menos e principalmente com segurança. Então vamos junto, assiste esse vídeo aí até o final. Como de costume, começando aí pedindo a sua força, deixa o like aqui embaixo, clicando no botãozinho aí do joinha, que nos ajuda a entregar esse vídeo para muito mais pessoas, porque imagina, o camarada tá lá sem saber o que fazer, com as parcelas todas atrasadas do consórcio. Esse vídeo aqui pode ser uma luz no final do túnel para ele voltar a sonhar em realizar o seu projeto. Feito isso, se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa as notificações clicando no sininho para não perder nenhum vídeo novo. E dados os recados, vocês também sabem, né? O meu WhatsApp sempre tá no link da descrição. Então, se você tá aí procurando um plano de consórcio, não sabe o que fazer, clica aí na descrição, vem falar comigo, com a minha equipe, que a gente pode te assessorar e te ajudar a escolher o melhor grupo de consórcio para você alinhar realmente as suas expectativas e a realidade do que o produto pode entregar para você. Fechado? Então vamos lá, bora pro vídeo então. Mas pra gente entrar no assunto de hoje, eu queria reforçar algo que eu falo muito lá no meu Instagram. Então o seu futuro, seja ele bom ou ruim, é determinado pelas coisas que você faz hoje. Mas calma, você deve estar se perguntando, mas como assim? Cara, eu vou te dar um exemplo aqui agora. Imagina que se você decide aí, a partir de hoje, começar aí a tomar só refrigerante e comer fast food. Pensa, você torna isso aí um hábito na sua vida. Por, de repente, 5, 7 anos, o que vai acontecer com a sua saúde? De fato, né, todo mundo concorda que daqui a um tempo não vai ser das melhores. E isso realmente acontece também com a sua vida financeira. As coisas que você faz hoje vão ter um reflexo a longo prazo. Então, de fato, você determina como será a sua vida daqui 10 a 15 anos. E mesmo assim, trazendo isso para o mundo do consórcio, dá uma pensada aí. Aquele camarada que fez um consórcio com parcela reduzida ou parcela baixíssima que cabe no orçamento, mas nunca consegue pagar em dia o seu consórcio. Está sempre atrasado, com 2, 3 parcelas. E de fato, por que isso acontece? Porque ele não se planejou adequadamente. Muitas das vezes a pessoa ela gasta mais do que ganha e aí a conta não fecha, não tem o que fazer. Sempre vai estar correndo atrás do sufoco. Essa pessoa precisa ter a consciência de realizar uma reserva de emergência, mas normalmente isso não acontece. As pessoas em qualquer imprevisto que a vida acaba nos trazendo, acaba desistindo do consórcio, parando de pagar e deixa os sonhos, né, sempre no meio do caminho. Lembre-se, a essência do consórcio é planejamento. Pegue isso, leve para sua vida toda, para todas as áreas da sua vida. Com certeza isso vai te ajudar muito. Mas sei lá, de repente você chegou nesse vídeo atrasado, assim como tá em atraso também o seu plano de consórcio. Mas fica tranquilo, assiste esse vídeo até o final, que com certeza ele vai te ajudar. Seguinte, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a administradora ela tem total autonomia para tomar as atitudes cabíveis, nesse caso com os consorciados inadimplentes, em atraso, tá? O Banco Central, através da legislação do consórcio, ele dá total autonomia para as administradoras reger, né, vamos dizer assim, as suas atitudes de acordo com o contrato de adesão estipulado na sua entrada do consórcio. Falando português claro aqui, é a administradora que vai comandar o que ela vai fazer nesse caso, se você estiver em atraso ou qualquer outro consorciado esteja com as parcelas em atraso. Por isso, sempre é bom, a gente sempre frisa aqui, escolher uma boa administradora de consórcio, aquela que de fato vai te respeitar enquanto consorciado, enquanto cliente, que vai fazer uma boa negociação caso você precise no momento de dificuldade. Para isso, você tem que escolher de fato a administradora correta, você tem que saber escolher o melhor plano de consórcio. A gente já falou várias vezes aqui no canal a respeito disso, quais as melhores administradoras de consórcio. Eu fiz um vídeo na íntegra sobre isso, se você não viu, eu vou deixar o card aqui em cima. É só você clicar lá que você vai direto pro vídeo lá e vai se informar certinho como escolher a melhor administradora de consórcio. Bom, mas voltando pro tema central do vídeo, existem 3 cenários principais aonde a sua inadimplência pode se encaixar dentro de uma administradora. Primeiro cenário é você estar inadimplente em atraso com a sua cota, ela ainda não estando contemplada. Nesse caso, obviamente, que cada administradora ela vai ter aí um padrão, né, de ação em relação a esses consorciados desse grupo, justamente para proteger
proteger, né, a arrecadação de um grupo de consórcio como um todo e não prejudicar, obviamente, os demais consorciados que dependem dessa arrecadação para terem as suas contemplações mensalmente. Então, assim, nesse caso, cada administradora ela atua de uma forma diferente. Algumas administradoras elas podem, em última instância, realizar o cancelamento da sua cota caso você esteja inadimplente com várias parcelas em atraso. Então, normalmente, em média, as administradoras permitem aí que você esteja em atraso antes do cancelamento de 3 a 5 parcelas. Normalmente é essa flexibilidade que as administradoras dão para os consorciados inadimplentes que ainda não estão contemplados. É lógico que isso não é uma regra, por isso é super importante você ler o seu contrato de adesão e entender, caso você venha ficar inadimplente, qual vão ser as, vamos dizer assim, as consequências, né, desse status seu dentro do grupo. Outra coisa também importante, que algumas administradoras cobram juros, né, dos consorciados, multas, né, vamos dizer assim, contratuais por estarem em atraso mesmo ainda não estando contemplados, e outras boas administradoras de consórcio não cobram juros dos consorciados, até porque nesse momento você é um investidor, você é um credor e não um devedor, o que ocorre quando você é contemplado. Ok? Então, nesse caso, boas administradoras não cobram juros nem multas. Então, leia atentamente o seu contrato de adesão justamente para fazer a melhor escolha, para você ter flexibilidade e justamente suporte no momento de dificuldade. O segundo cenário possível é que você esteja com a sua cota contemplada, porém ainda não utilizou o crédito da sua carta de crédito e está inadimplente, está com as suas parcelas em atraso. E aí, o que acontece? Nesse caso, existem algumas possibilidades, tá? Como eu disse, não é um padrão, não é uma regra para cada administradora, mas normalmente os consorciados em atraso que estão com crédito pendente, ou seja, foram contemplados, mas ainda não utilizaram a carta de crédito, respondem com um pouquinho mais de rigidez em relação à sua inadimplência, podendo até acarretar o cancelamento da contemplação. Então eu já vi pessoalmente administradoras de consórcios, quando o consorciado soma 3 parcelas inadimplentes, de fato em atraso, ela vai lá e descontempla o consorciado. Então existe de fato a possibilidade de você ser descontemplado. Imagina o problemaço que seria isso, todo mundo querendo ser contemplado e você perder na sua contemplação depois de ser contemplado. Então de fato é bem complicado, tem que ficar muito esperto para que isso não aconteça, justamente ter um planejamento adequado antes de entrar num consórcio. E o terceiro e último cenário possível é, de fato, você já está contemplado com o seu consórcio, já utilizou a carta de crédito para comprar o bem e nesse caso você está em atraso, você está inadimplente. Nesse caso, meu amigo, as coisas complicam um pouco, justamente porque nesse caso você não é mais um poupador, você não é mais um investidor, um credor dentro do consórcio, mas você é sim um devedor, porque você já utilizou aquele recurso que foi arrecadado por todo mundo para comprar o seu bem. Os juros, né, e multas de mora, nesse caso, de fato, algo preocupante, onde você tem que ficar esperto, isso pode te complicar financeiramente. Então existe sim a cobrança de encargos, no caso de atraso após contemplação, com o crédito já utilizado, e pode até ocorrer uma execução judicial. Então, de fato, se você acumular várias parcelas, dependendo do contrato de adesão da administradora, em atraso, a administradora pode acionar judicialmente para estar fazendo a retomada da garantia dela do bem, que foi o bem que você colocou em garantia para a utilização da carta de crédito. Então, é fundamental você ler as regras do seu contrato ou ser bem instruído por um especialista em consórcio que vai te passar aí todos os cenários. Como a gente fala aqui, os riscos e as oportunidades do plano de consórcio que você está entrando. Bom, então até aqui legal, você já sabe tudo que pode acontecer em relação aí ao seu plano, caso você venha infelizmente a se tornar inadimplente, né, um consorciado em atraso. Mas legal, e aí? Se você já tiver em atraso em um desses casos, o que você pode fazer então para reverter essa situação? Segundo a ABAC, a Associação Brasileira das Administradoras de Consórcio, você deve negociar juntamente com a sua administradora que faz toda a gestão do seu grupo. Então, deve existir, de repente, um acordo comercial entre vocês. É óbvio que a administradora não é obrigada a aceitar esse acordo que você propor para ela, né? Ela não é obrigada a fazer isso. Por isso que a gente sempre fala,
o sucesso do seu consórcio depende também de uma boa empresa que faz a gestão do grupo, uma empresa que de fato se sensibilize, esteja do seu lado quando você precise de fato ou ocorra algum imprevisto. Por isso que mais uma vez falando, é fundamental escolher a administradora certa para que seu plano de fato seja bem sucedido. Mas basicamente, boas administradoras de consórcio oferecem algumas opções para você que de repente se tornou inadimplente. A primeira delas seria de fato a diminuição do seu crédito, da sua carta de crédito. Então, se no meio desse caminho você teve algum problema financeiro, teve uma diminuição de boa parte da sua renda, você poderia propor para a administradora então uma redução do valor da sua carta de crédito. Então você está lá com de repente com uma carta de 40 mil de automóvel, uma carta de 200 mil imobiliária e poderia pedir uma redução no valor desse crédito, justamente para continuar podendo aí investir no consórcio, só que agora com uma parcela muito mais baixa, que de fato se adeque à sua nova realidade financeira, tá? Pelo menos nesse caso você não deixa de sonhar e não deixa de continuar a trilha da realização do seu projeto. Então pode ser uma excelente saída para nesse momento de dificuldade. De repente, posteriormente, as coisas melhorando, você pode de fato fazer o upgrade novamente para o valor maior da sua carta de crédito. O valor original que você entrou no grupo pode ser uma excelente opção. Então, essa é uma primeira dica onde você pode de fato realizar isso para acertar aí o valor da parcela à sua nova realidade financeira. Segunda possibilidade que boa parte das administradoras permitem é a diluição das parcelas em atraso. Então pensa aí, de repente você ficou com as parcelas em atraso e somaram aí algumas parcelas já. Então, em vez de você chegar lá e fazer o pagamento total dessas parcelas para colocar o seu consórcio em dia, que de repente seria algo assim muito difícil, porque você teria que descapitalizar muito para conseguir pagar aí 3, 4 parcelas de uma vez, algumas boas administradoras permitem que você pegue essas parcelas em aberto e diluam no restante do prazo do grupo. Assim a sua parcela vai subir um pouquinho, mas você tem condição de pagar apenas uma e já colocar o seu consórcio em dia e já está concorrendo dentro das assembleias. Então esse também pode ser uma boa saída. Para ficar mais claro aqui, vamos fazer um exemplo a respeito disso. Bom, mas vamos a um exemplo prático para ficar mais fácil aqui para você entender. Então, de repente, você pegou uma carta de crédito de automóvel e você paga lá a parcela de R$ 575. Vai, uma taxa de administração de 15% em 60 meses. Beleza, só que aí em determinado momento do consórcio você ficou inadimplente e ficou com 3 parcelas em atraso. Então o que vai acontecer? A administradora vai pegar essas 3 parcelas em atraso e diluir no restante do prazo. Vamos imaginar que agora você entrou com 60 e agora está com 57 meses o grupo. Então ela vai pegar esses valores que estão em aberto e dividir por 57 meses. Nesse caso, a sua nova parcela não vai ser mais 575, porque ela vai subir um pouquinho por causa da diluição dessas 3 parcelas que ficaram para trás. Então, sua nova parcela vai ser em torno aí de R$ 603,75. Então, você teve um aumento no valor da parcela, porém, você não precisa pagar essas 3 parcelas em aberto. É óbvio que fica a dica aqui, quanto mais você fizer esse procedimento, maior será a sua parcela após a diluição. Então toma cuidado, algumas administradoras têm um máximo de vezes onde você pode de fato propor essa diluição e outras administradoras não, deixam de fato aí liberado para quantas vezes você precisar você recorrer a esse recurso. Mas financeiramente falando não é tão interessante você fazer esse procedimento várias vezes, porque vai aumentar muito o seu comprometimento mensal, beleza? Então use de fato a diluição das suas parcelas de forma realmente emergencial, mas pode ser de fato uma boa saída para você voltar a trilhar o caminho da realização do seu projeto e ficar ativo novamente nas assembleias para poder ofertar lance e participar dos sorteios mensais. Bom, outra saída que eu vi algumas administradoras já fazerem é a postergação do pagamento dessas parcelas. Como é que funciona isso? De fato, essas parcelas que estão em aberto são postergadas no seu plano e você vai pagar elas apenas no momento da sua contemplação. Então, você sendo contemplado, você tem que ir lá e quitar essas parcelas em aberto que ficaram para trás. Também pode ser uma alternativa que algumas administradoras acabam propondo aí nos seus grupos de consórcio. E por último, ainda existe uma boa opção aqui, que são os serviços de seguro. Algumas administradoras dão essa opção para o consorciado. É óbvio que isso vai ter um custo e vai aumentar a sua taxa de administração no final do plano, porém você tem esse serviço aí caso ocorra alguma perda de emprego no meio do caminho. Havendo isso, é acionado esse seguro da administradora do seu grupo de consórcio e esse seguro vai continuar quitando essas parcelas, mantendo você ativo até por um determinado tempo, obviamente até a retomada realmente do seu poder
aquisitivo e aí você voltar a pagar as suas parcelas, né, de maneira aí regular. Obviamente que o mais barato de tudo é de fato você ter uma reserva financeira, onde se tiver algum problema você consegue utilizá-la para continuar trilhando o caminho aí do seu consórcio, do seu plano do consórcio sem ter nenhum tipo de problema. Mas de fato, se você não tem essa disciplina, não tem essa reserva, você pode solicitar no ato da contratação se a administradora trabalha ou não com esse seguro de desemprego caso ocorra alguma coisa com você. Mas Dan, eu tô na pior das situações, não me encaixo em nada disso, tô com minhas parcelas em atraso, não consegui negociar com a administradora, perdi meu emprego, realmente não tenho como marcar, o que eu faço agora? Bom, uma saída interessante para você antes do cancelamento da sua cota de consórcio é fazer a revenda dela no mercado. De fato, aí realizar mesmo a cota estando atrasada ou cancelada, a venda dessa cota para reaver os seus valores de uma forma rápida, caso você precise de liquidez, você precise desse recurso imediato para resolver de fato a sua situação financeira atual. E nesse caso você tem algumas alternativas, por isso que eu até gravei o vídeo aí, foi uma das últimas semanas, onde eu coloquei aí algumas dicas importantíssimas como você vender rapidamente a sua cota de consórcio, seja ela atrasada ou cancelada. Se você não viu, vou deixar aqui em cima o link para você clicar aí no cardzinho para ver na íntegra como que funciona esse processo de revenda de carta de crédito. Isso pode te ajudar muito a ter uma liquidez, ou seja, de reaver seus valores rápido e conseguir de fato resolver essa situação financeira aí momentânea. Bom pessoal, então antes de terminar esse vídeo eu queria reforçar a mensagem inicial: planeje-se, encare o consórcio de fato como uma ponte para você realizar suas conquistas de uma forma planejada, fugindo dos altos juros que infelizmente existem aí no Brasil. E de fato leva a sério o seu plano de consórcio. Por quê? Porque a sua cota ele representa o poder da sua conquista. Então de fato vá firme, leve a sério, se comprometa com o seu consórcio, se comprometa com você, com a realização do seu sonho, que tenho certeza que você vai chegar lá com muita persistência. Bom, foi isso então o vídeo de hoje. Deixo aqui mais uma vez a mensagem do meu WhatsApp, tá aqui na descrição, que vocês precisarem pode clicar e vir falar com a gente, comigo e com a equipe do Compra Planejada. Ou de repente você quer bater um papo sobre os bastidores, alguma dúvida que ficou e quer falar diretamente comigo, tamo lá no meu Instagram, @dancarlosilva, é só vir falar comigo lá, eu bato um papo com uma galera aqui do Compra Planejada, é sempre bem legal. Temos também o nosso grupo, né, de Telegram, se você quiser entrar também no grupo dos planejadores, tá no link aqui da descrição, é só vir, e aí tem um monte de material, um monte de coisa que eu coloco nesse grupo lá também, estamos à disposição aqui como sempre. Obrigado mais uma vez aí pelo apoio de todos, se você não deixou o like, já clica nesse joinha aí para ajudar, e até a próxima, meu amigo, vamos junto, um abraço.